De muito criança, minha avó, uma pessoa muito importante que foi na minha vida, a qual eu não chamava de avó, chamava de mainha, ela fazia parte de uma religião afrodescendente, né? O que a gente conhece por terreiro, terreiro de Umbanda, né? Terreiro de Candomblé, mas ela era umbandista. E a cultura ensina muito, quando a gente é criança, a gente sente algo ir no rezador, né? Tem pessoas que rezam, não, eu vou só levar para rezar, eu não participo disso, mas querendo ou não, faz parte. E desde muito criança eu tive esse contato com esse mundo, onde alguma coisa acontecia, me levavam para rezar. Existiam festas direcionadas às crianças, que eram principalmente no período de setembro para outubro, que são as festas dos Cosme, que chama, né, o Cosme Bem Damião, conhecida Dom, que né, bem aqui no conhecido. Nordeste eles entregam as balinhas, né? Pipoca, é bem conhecida essa parte. Isso. E eu fazia muito parte disso, né? Ia a festas. E isso foi um mundo que fez parte da minha infância. Tu tinha quantos anos, mais ou menos? Desde que nasceu já? Desde que nasci, isso fazia parte da minha infância, Uhum. né? E o tempo foi passando, eu fui crescendo, só que existia uma promessa que eu teria que dar uma continuidade às coisas da minha avó, né? Minha avó fazia parte e eu teria que dar continuidade. E quem deu essa promessa foi alguém de lá de dentro ou foi a sua avó mesmo? As próprias entidades, Sim. o próprio jogo de búzio, né? Já falava isso. As visões, eu tinha muita visão. Então já tinha acesso a esse mundo sobrenatural desde criança. Isso, eu tinha muita visão, eu tinha sonhos. Eu sonhava algo, eu contava, as pessoas já ficavam esperando, porque sabia que aquilo ia É forte. acontecer. Gente, eu fico toda arrepiada quando ela conta essas coisas. E desde criança, né? Tinha tempo que eu estava perturbada, porque eu tinha visões muito claras, muito videntes, assim. Sobre o futuro e sobre a vida das pessoas, ou era também, Também, né? também. E um fato que me chamou muito a atenção foi com 15 anos de idade, eu acordei na madrugada e eu chamando minha mãe, porque eu falava que meu tio, que morava em São Paulo, estava sendo assassinado. E na visão eu tinha detalhes daquilo. E eu passei a noite aterrorizada, né? Contando tudo, a minha mãe contando tudo, e ela dizendo que era apenas pesadelo. Quando foi por volta de 8, 9 da manhã, minha tia chega na minha casa. E quando minha tia chega, eu desperto com a voz dela e já fui levantando e dizendo o que aconteceu com meu tio. Ixi, E já ela sabe. olha para minha mãe e disse: quem veio aqui avisar? Gente, Porque quando olha agora. aconteceu, eu tive a visão de tudo. E ali minha mãe disse, ela passou a noite desse jeito, tal, e minha tia disse, José foi assassinado. Eu disse, eu não lhe falei, mãe. Ele veio me avisar. É mais rápido que o WhatsApp e tudo. O mundo espiritual é muito forte, muito forte. Isso. E eu lembro disso perfeitamente, foi algo que me chocou muito. Porque depois disso, eu comecei a ter visões dele. O que antes eu pensava que eu estava tendo visões dele. Hoje eu entendo que Que não não era era ele. ele, era demônios que me apareciam contando coisas, né? E na época não tinha como mandar por e-mail, era fax. E uma pessoa até da delegacia foi com meu tio lá, com meu outro tio, foi lá para procurar saber. E quando mandaram o fax contando detalhes de como foi encontrado o corpo e tal. E eu disse, mãe, eu não lhe falei, eu não estava louca, eu não estou ficando louca. É. Ele me aparece e ele me conta detalhes. Isso foi minha vida. Minha vida foi essa. Você era o que eles chamam de médium? Ou não tem essa nomenclatura na Umbanda? Tem. Tem sim. Para eles,
Era médium incorporante. Eu incorporava, né? Tem pessoas que não incorporam e eu não, eu incorporava. Eu Sim. dava consultas, eu atendia pessoas. Isso tudo lá mais pra frente, né? Ela ainda vai chegar nessa parte. Isso. Só que eu era muito negligente. Eles me chamavam muito de negligente, de irresponsável. Porque eu tinha essa promessa que eu teria que dar continuidade e eu teria que ter começado muito cedo. Ele já queria que tu começasse desde criança? Desde criança, né? E minha mãe nunca gostou disso. A família toda nunca gostou. Minha avó fazia parte, mas era sempre batendo de frente com a família, enfrentando Mas a tinha família. alguém evangélico, cristão, na tua família era só católico? Só Mais católicos, católico, né? todos católicos. E ali o tempo foi passando. E eles diziam sempre a mim, quando eu ia para o terreiro, porque eu sempre estava lá dentro. Tinha toque, eu estava lá dentro, tinha festas, eu estava lá dentro, porque era muito bom, muito animado, um povo muito feliz. Tem aquela questão dos tambores, né? Bem animado. Exatamente. E aquela frequência, você aquilo vai lhe dominando de uma maneira, e você vai ali, você está ali assistindo, você está vendo tudo, você sai de lá feliz, porque você está vendo um mundo encantador. Você não está vendo o que está por trás daquilo. Você está vendo. É como uma festa de aniversário. Você chega na festa de aniversário, o cenário está todo pronto, está tudo organizado. Então você não sabe como aquelas comidas foram feitas, você não sabe o quanto aquelas pessoas se desdobrou para que aquilo acontecesse e você só vê o lado bom daquilo. E eu sempre dizia, eu tenho tempo, eu tenho tempo. E ele sempre falava, um dia a gente te dá tempo e um dia a gente te pega no meio do tempo. Eu ouvia muito isso das Ameaça entidades. mesmo. E eu sempre levava como se fosse uma brincadeira. Tu achava que eles não podiam te atingir, assim? Eu fazer nada achava contigo? que nunca ia chegar esse dia de eu ter que estar lá dentro, cumprindo com as obrigações, sabe? Tendo aqueles compromissos. Eu pensava que eu ia sempre ter tempo. E acontecia um problema na minha vida. Eu recorria ao terreiro, a banhos, a jogos, a consultas. As entidades diziam, eu vou fazer e fazia. É que até onde eles têm o poder, eles conseguem resolver ali o problema que eles mesmos criam. Que ele mesmo cria. Por quê? Porque eles têm acesso à sua vida. A partir do momento que eu vou a um centro, que eu vou a uma consulta, que eu vou a um rezador, eu estou dando legalidade. Eu estou dando legalidade. A mesma coisa de eu entregar minha casa para uma pessoa fazer uma faxina. Eu estou dando a legalidade dela entrar, dela mexer no meu guarda-roupa, em tudo. Isso são legalidades que a gente dá. E eu dava sempre essas legalidades. Era algo que fazia parte da minha vida. Você tinha consciência de que você estava permitindo eles na sua vida ou não tinha essa consciência? Você só veio ter essa consciência depois, né? Por exemplo, assim, eu sei que eu estou deixando ele me dominar, por exemplo. Ou não? Não, porque como eu não cumpria com o que me era Sim, porque eles queriam pedido. mais de você e você não dava naquele momento. Isso. E as coisas sempre davam certo. Não né? tá acontecendo nada demais, então eu vou continuar levando minha vida. Então era isso que eu achava. Eu tenho tempo. Nada está acontecendo. Tá cômodo. Sim. E o tempo foi passando. E o tempo foi passando. Até que começaram realmente as cobranças reais na minha vida. E eu fui embora para João Pessoa. Morei 3 anos lá em João Pessoa. Mas o vínculo nunca era cortado. Tu já tinha quantos anos nessa época de João Pessoa? De João Pessoa, eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Né? Porque eu passei 3 anos lá, eu saí daqui, meu filho já estava com 3 anos de idade, eu tive ele com 16, então eu estava na faixa de uns 19. E eu fui para João Pessoa. E lá também tinha algum canto que você frequentava?
de terreiro ou não? Ou deixou pra lá? Não, deixei. Passou um tempo sem. Só que, se acontecesse alguma coisa, tem uma pessoa bem importante na minha vida na época, que Sim. era muito amiga da minha avó, que era a mãe de santo. Que era com quem você se consultava, tirava suas dúvidas. Então não abandonou de verdade, né? Isso, Só deixou de frequentar ali. isso. E nesse tempo, em João Pessoa, eu estava morando lá, eu conheci uma menina que morava em frente à minha casa, Patrícia, o nome dela. E ela era evangélica. E toda a família dela era de terreiro. O pessoal morava também em Petrolina, a avó dela, os tios moravam em Petrolina e eram pessoas de terreiro, eram pessoas. E ela dizia: "Eu não aceito isso para mim". E eu não entendia. Até que ela me fez um convite para ir a um culto. Foi o primeiro culto que tu foi. Primeiro culto da minha vida. Eu nunca esqueço. Eu nunca esqueci a palavra que foi ministrada, nem o primeiro louvor que eu ouvi na minha vida. Era de Aline Barros. Olha só. Como um leão que ruge, o diabo quer te devorar.